Ainda no campo político, diante da tragédia que o Rio Grande do Sul viveu, voltou uma reflexão muito poderosa aqui em Santa Catarina, diante de fatos que nós também vivenciamos em outros momentos em território catarinense, ainda mais com ataques dentro de escolas. Vamos falar um pouco mais sobre isso? A Maga Stopazoli está com a gente e vai trazer uma reflexão e uma análise sobre isso. Maga, boa tarde. Boa tarde, Polito. Pois é, a gente volta aí a tratar sobre um assunto que tem tudo a ver com o ambiente político, como o Polito acabou de falar, que é a segurança nas escolas. Ontem, mais uma vez, nós paralisamos diante da televisão por conta de mais uma notícia como essa, que é difícil de assistir e de acompanhar. Você viu aqui no BG, no começo do programa, né, um adolescente que entrou numa escola no Rio Grande do Sul e provocou mais uma tragédia com morte. E só não houve mais vítimas porque o jovem foi contido por pessoas ali, pelo zelador e pela polícia. E mesmo que esse caso não tenha ocorrido em Santa Catarina, ele é de interesse de todos nós. Você certamente lembra dos casos semelhantes ocorridos aqui no nosso estado, e isso não faz muito tempo. Na época em que aconteceram os fatos, houve uma grande mobilização de toda a sociedade sobre a importância da segurança nas escolas. Polito, e tudo isso traz para a gente uma reflexão sobre qual é o cenário aqui no nosso estado, né? Porque a gente sabe que os números de Santa Catarina na segurança são bons, mas nas escolas também despertam esse interesse. Mas tem um movimento dentro da LESC, o pessoal está se movimentando, o debate é contínuo. É contínuo e aumentou muito, especialmente a partir de 2023, quando a Assembleia criou o Integra. O que é o Integra? É o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas. Isso aconteceu ali logo depois da tragédia na escola em Blumenau. O Integra, ele é um colegiado, então ele reúne governo do estado, a LESC, Ministério Público, Tribunal de Justiça, órgãos de segurança pública, além da Secretaria de Educação. A partir daí, nasceu um conjunto de projetos de lei, alguns já aprovados e outros ainda em tramitação. Entre os projetos que ainda aguardam para ser analisados pelas comissões da Casa, um deles é sobre a instalação de câmeras nas escolas da rede pública estadual. Essas câmeras seriam integradas ao Centro de Inteligência da Polícia Militar de Santa Catarina. Esse projeto aguarda a análise da Comissão de Finanças pelo valor envolvido, né, pelo orçamento que necessita. Nessa semana, a deputada Paulinha do Podemos protocolou um projeto de lei que trata sobre a obrigatoriedade da implantação de controle de acesso e outros mecanismos de segurança em escolas públicas. E isso passaria a valer a partir das novas construções dessas escolas, né? Então, para escolas que vierem a ser construídas a partir de agora, com o objetivo, claro, de garantir a segurança de alunos, professores e de toda a comunidade escolar. Ainda sobre isso, no próximo dia 17 agora, o Integra vai se reunir para avaliar o cenário desde 2023 até agora e para tratar dos próximos passos do comitê. É importante lembrar, né, gente, que todas as ações efetivas que forem adotadas pelo poder público de Santa Catarina são válidos. Só não se pode deixar esse assunto morrer, né? É preciso tratar disso como prioridade o ano inteiro. Até porque esse tema não envolve unicamente o monitoramento das escolas. Não dá para colocar toda a solução só em monitoramento. É preciso compreender, e é aí que está o grande desafio dessa questão, para poder se antecipar a esse tipo de situação. E por falar nisso, hoje cedo eu conversei com o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Dr. Ulisses Gabriel, que me disse que a polícia possui um protocolo de atendimento e resposta para crimes desse tipo. Esse protocolo foi desenvolvido a partir de parcerias com a polícia americana. E só para fechar, só para você que está nos acompanhando ter uma ideia, né, um espelhamento aí do porquê que esse assunto merece tanta atenção e por que ele não pode ser deixado de lado, colocado em segundo plano, eu vou trazer alguns dados aqui para vocês sobre o número de casos que foram evitados desde 2023. O trabalho de inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina conseguiu evitar 61 novos casos aqui no nosso estado. Em 2023, desde 2023, né, o tanto de casos evitados é muito grande, é muito impactante. Em 2024, 128 casos foram evitados, não só em Santa Catarina, mas aqui, só no nosso estado, foram 44. Em 2025, 24 possíveis casos novos como esse foram interceptados pela polícia, 10 em solo catarinense. Quando eu falo desses dois números, é porque a inteligência da polícia não se resume apenas ao estado de Santa Catarina, alcança outros estados e até outros países. E só por isso, só por esses números que eu trouxe aqui,
a gente entende por que o tema da segurança nas escolas é tão importante e deve envolver toda a sociedade. Como cidadão, eu torço muito para que as coisas avancem. Porque como a gente observa na maioria esmagadora dos casos, isso para não falar a totalidade, porque os números estão aí para mostrar, os agentes de violência vieram de fora da escola para dentro do ambiente escolar. Infelizmente, um debate completamente equivocado dentro, inclusive, da Assembleia Legislativa, trouxe o oposto. Não, de que era preciso conscientizar os alunos e tal, mas a violência não partiu dos alunos, partiu de um agente externo que invadiu o ambiente escolar, da importância de ideias como da Paulinha, controle de acesso, da ideia de Ana Campanholo, câmeras dentro da escola para poder maximizar e levar mais segurança para essas crianças. Polito, o ponto que tu traz sobre os agentes externos, isso corrobora com o que aconteceu ontem no Rio Grande do Sul, porque o jovem que entrou na escola, como eu acabei de falar, ele estava fora, né? Entrou, era conhecido da comunidade escolar, mas ele estava fora. Então, os alunos estão ali para estudar, estão conscientes. Então, por isso que a importância do trabalho de inteligência da Polícia Civil para identificar comportamento, perfil, né, de comportamento dessas pessoas, para evitar que a gente tenha que dar novas notícias como essas. Porque o ambiente escolar é um ambiente que deve ser protegido, deve ser foco sempre na atuação de segurança, porque ali está o futuro de todos nós, né? As crianças precisam de um ambiente seguro e a salvo de tudo isso. A informação que você trouxe e falou com o delegado Ulisses é essencial, porque nós não vamos estar nunca isentos totalmente disso, né? É verdade. Então, se a escola estiver melhor preparada e treinada para enfrentar situações difíceis, com certeza vidas podem ser poupadas. Pois é, e só para fechar, é assustador a gente dizer aqui, né, que 10 casos foram evitados em Santa Catarina, assustador no sentido de montante, né? Você imagina que a gente não deu essas notícias por muita sorte e por muito trabalho. Maga, obrigado pelos detalhes. Até amanhã. Até Até amanhã. É assunto para a gente refletir, sem parar. Pressionarmos os nossos deputados e parlamentares. É um assunto que merece muita atenção, né? Não podemos deixar esfriar. Que bom que as comissões estão tocando esse assunto, porque interessa de fato a toda a família que vive no nosso estado. E esse aqui é outro